Graça e paz, irmãos. Convido a todos a abrir a Escritura, conforme está no slide, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nessa noite eu farei a ministração do versículo 21 ao 26, e o tema da mensagem será a justificação pela fé. Romanos 3, versos 21 ao 26. Amém? Diz assim o texto: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Oremos. Pai Santo, a vossa palavra é perfeita e santa. É o poder do Senhor para a salvação do teu povo. Nós somos imperfeitos, em processo de santificação, e a nossa imperfeição limita o nosso entendimento. Então, a nossa súplica nessa noite é que o teu Espírito nos ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a vossa palavra santa e viver por ela, nos méritos de Cristo, Pai. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo à igreja de Roma é de uma importância extrema para nós. Nós vimos que a base da reforma protestante, o que mudou o entendimento e o coração de Martinho Lutero, foi o entendimento do verso 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Eu costumo dizer que Romanos é como o cerne das Escrituras, a ponto de que, se nós compreendermos a carta aos Romanos, todos os outros 65 livros farão todo sentido. É como o entendimento, principalmente aqui do capítulo 3 que nós vamos meditar, uma vez que nossa mente seja iluminada por Deus a compreender o que diz essa carta, o Antigo Testamento todo fará todo sentido. A nossa mente se abrirá. Toda a Escritura fará o sentido. Então, devido a essa importância, você sabe o que é uma súplica? Já viu alguém suplicando, pedindo algo desesperadamente, com choro, com dor? Devido a essa importância, eu suplico a você nessa noite. Eu imploro a você nessa noite. Abandone o celular, abandone os pensamentos fora do texto que nós vamos meditar. Se concentre na exposição desse texto, como se disso dependesse a sua vida. Porque depende. Para nós entendermos as palavras do apóstolo Paulo que nós lemos, a partir do verso 21 do capítulo 3, nós precisamos entender essa carta desde o início. Ou seja, o contexto em que essas palavras são colocadas. Romanos 3, 21 ao 26, nada mais é que o Evangelho, o cerne da Escritura. Mas para nós compreendermos o que esse texto quer dizer, e para nós compreendermos como ele influenciou
a Reforma Protestante, a qual nós comemoramos hoje, nós precisamos entender o contexto que prepara essa passagem. E para isso, convido os irmãos a voltarem lá no capítulo 1. A gente vai fazer uma análise breve, resumida, de Romanos 1 até Romanos 3:20, que é o versículo que antecede imediatamente o texto que nós lemos. Quando a gente olha o capítulo 1, se você acompanhar aí, do verso 1 ao verso 7, Paulo está se apresentando, como era de costume naquela época, para quem escrevia uma carta, e fazendo a saudação para a igreja de Roma. E aí algumas coisas bem simples, para a gente não se apegar nessa parte do texto, mas algumas coisas que nos chamam a atenção nessa apresentação e nessa saudação, é que Paulo diz sobre ele mesmo. Ele diz o seguinte: ele é um escravo de Cristo. Provavelmente na sua tradução deve estar escrito servo, o que literalmente traduzido significa escravo. E ele não só diz que ele é escravo de Cristo, quando está saudando a igreja e se apresentando, mas ele também diz o porquê dessa escravidão. Ele diz que ele é escravo de Cristo por causa do Evangelho. Isso é muito importante para nós. Ainda no capítulo 1, dos versos 8 ao verso 15, ele vai expressar a vontade de conhecer pessoalmente aqueles irmãos. Paulo diz: eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu desejo conhecê-los. E por quê? O que nos chama a atenção também aqui é que Paulo diz que ele gostaria de conhecer os irmãos, estar juntos pessoalmente, para que eles pudessem ser mutuamente fortalecidos. O que significa isso? Paulo não disse para a igreja de Roma: eu quero estar com vocês apenas para ensiná-los, para exortá-los, para confortá-los. Mas eu quero estar com vocês porque, estando com vocês, eu também serei mutuamente confortado e exortado. E não é isso que nós fazemos aqui? Mutualmente nos ajudamos, nos exortamos. No verso 16 e no verso 17, ainda do capítulo 1, ele começa a nos dar uma direção do assunto que vai permear toda a carta, que é o Evangelho de Cristo e suas características. No 16, ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no 17, ele diz aquilo que mudou a mente e o coração de Lutero. Ele diz que o justo viverá por fé. Mas antes de apresentar o Evangelho, que significa literalmente boa notícia, Paulo vai nos apresentar agora, a partir do verso 18, a partir de Romanos 1:18, Paulo vai nos apresentar uma má notícia. Ou seja, para que o Evangelho que nós lemos de Romanos 3, 21 a 26, tenha sentido, Paulo precisa então nos dar uma má notícia. E ele vai fazer isso a partir do verso 18. No capítulo 1, do verso 18 ao 32, ele vai nos ensinar que Deus está irado com a raça humana, em decorrência do nosso estado de pecado. E aí ele dá algumas características do homem. Ele diz que a raça humana é impiedosa, pervertida e mentirosa. Ele diz que a raça humana olha para a criação, e mesmo sabendo que essa criação revela que há um Criador, nega esse Criador. E ele diz então que o homem, por se achar sábio aos seus próprios olhos, se torna um louco aos olhos de Deus. Basicamente, é como se eu dissesse a vocês: esse celular, ele tem um processador, ele tem uma memória RAM, ele tem uma memória de armazenamento, ele tem uma câmera, ele tem um microfone, ele tem um fone de ouvido e ele tem um chip. E ainda está escrito Samsung nele. E se eu dissesse a vocês que esse celular, com toda essa complexidade, deve haver uma inteligência por trás disso, porque todos os componentes que eu citei, eles precisam de uma arquitetura para funcionar. Não é simplesmente colocar os componentes. Há toda uma arquitetura, uma inteligência. E se eu dissesse que
toda essa inteligência, todos esses componentes surgiram, no caso aqui de uma pequena explosão, né? Não pode ser um Big Bang, mas um Little Bang, né? Vocês diriam que eu sou o quê? Louco. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Quando o homem olha para a criação, 7 bilhões de pessoas, todas diferentes, nenhum código genético repetido, toda a beleza do ser humano e a complexidade do ser humano, a complexidade da criação, sol, luas, estrelas, estações do ano, força da gravidade, tudo, absolutamente tudo, gritando à criação que há um Criador. E aí o que o homem faz com essa informação? Ele diz, não acredito. Deus então, assim como vocês disseram do celular, Deus olha para o homem e diz, louco. É isso que Paulo começa a nos dizer aqui. Que aos olhos de Deus, o homem que se torna sábio aos seus próprios olhos, é considerado como louco. E não só isso, ele continua dizendo, ainda no capítulo 1, que além da loucura de negar que há um Criador, o homem ainda pega elementos da criação, as coisas criadas, e as coloca como seu Deus, as adora como seu Deus. Adora animais, adora sol, lua, estrela, e adora os outros homens como o seu Deus. Ele diz que a loucura humana se multiplica, e então, como resultado desse estado, Deus entrega tais homens aos seus próprios corações. Vocês têm ideia do que significa isso? Deus entregar o homem à sua própria vontade? O que acontece quando Deus entrega o homem à sua própria vontade? Paulo vai citar, ele vai fazer uma lista das características do homem que negou a Deus. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ele começa a sua carta trazendo a notícia de que essas são as características da raça humana sem Deus. Nega a Deus, o único e verdadeiro Deus, como Criador. Toma elementos da criação como seu Deus e o adoram. Deus os entrega à sua própria vontade, ao seu próprio coração. E eles então possuem essas características. E ele vai terminar o capítulo 1 e iniciar o capítulo 2 dizendo que tais pessoas que praticam todas essas coisas são indesculpáveis diante de Deus. Todas essas características, o homem se torna indesculpável diante de Deus. E por causa desse estado de pecado e de rebelião contra o seu Criador, sobre eles vem o juízo, a ira de Deus. E aqui eu acho interessante a gente refletir um pouco. Todas as vezes que nós vemos na Escritura juízo ou ira, é a mesma coisa que o inferno. O juízo e a ira de Deus são o inferno. E é necessário que a gente desconstrua um pensamento que permeia a igreja, de que o inferno, por exemplo, se eu dissesse para vocês, feche os olhos e imagine o inferno. Muitos de nós aqui iam imaginar aquele lugarzinho de fogo, com um diabinho, né, na porta, e as pessoas dentro daquele lugar estão cativas pelo diabinho, sofrendo e não conseguem sair. Onde nós aprendemos isso? Não foi na Escritura. Essas coisas nós aprendemos nos desenhos, desde pequeno, nos filmes, nas novelas, no catolicismo romano, quem veio do catolicismo romano, mas não na Escritura. O juízo e a ira de Deus são o inferno. Se você tem na sua mente que o inferno é um lugar onde Satanás reina, esqueça isso.
Isso é uma mentira. Quem reina no inferno é Deus. O inferno é o inferno de Deus, onde Deus descarrega a sua ira santa, o seu juízo. O inferno é a ira de Deus manifesta sobre os homens. Veja a necessidade que nós temos, irmãos, de conhecer a Deus nas Escrituras. Nós estamos vivendo um momento que a gente fala de perseguição e perseguição, mas perceba, ninguém vem até a igreja e diz, vocês não vão mais ler a Bíblia. Vocês vão ler a Bíblia somente no domingo. Está acontecendo isso? Não está. Mas por que a gente não está lendo? Nós mesmos estamos falhando. Nós estamos perdendo a guerra. Você quer ver um constrangimento aqui, nessa audiência? Quem leu a Escritura segunda, terça, quarta, quinta, sexta e ontem? E hoje está completando a sua leitura. Eu sei, irmãos, a maioria de nós vai dizer, eu falhei. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser mestres e pastores, que na Escritura é a mesma coisa. Isso é um dom, pessoas foram chamadas para serem mestres e pastores. Conforme a ministração que nós estamos vendo todo domingo de Tiago, ser simplesmente crente. Eu estou dizendo que nós não precisamos ser mestres, mas nós precisamos ser simplesmente crentes. E simples crentes leem a Escritura todos os dias. Crentes simples leem as Escrituras todos os dias. Nós estamos perdendo uma guerra. Vocês acham que, deixa eu compartilhar algo, vocês acham que quem dá aula, ou quem ministra, quem vem aqui à frente, gosta de estudar a Bíblia? Não, aquele irmão tem o dom, ele gosta. Eu não, eu tenho dificuldade. Irmãos, eu odeio ir estudar as Escrituras. A minha velha natureza odeia as Escrituras. Para ir ler a Escritura é uma guerra. É uma guerra. Se for ler à noite, começou a ler, sono. Se for ler durante o dia, sua cabeça está cheia de informações. Aí você desconcentra, não entendi. Não ache que você tem essa dificuldade. Todos nós temos. Porque a nossa velha natureza odeia a palavra de Deus, porque ela é santa e nós não somos. Agora fala que é para pescar. Minha natureza vai assim, ó. Agora. Vamos agora. Vamos acordar 2 horas da manhã para ler a Bíblia. Puxa. Vamos acordar 2 horas da manhã para ir pescar. Vamos? Entende? Só que quando a gente não vai, a gente está perdendo essa guerra. A igreja está perdendo uma guerra de dentro para fora. Depois a gente vai colocar a culpa na esquerda, nos movimentos, em qualquer... Nós estamos perdendo a guerra de dentro para fora. Nós estamos abandonando as Escrituras. Nós estamos nos tornando ignorantes. Qual uma das primeiras coisas que Lutero fez, para quem estava na escola bíblica e assistiu o documentário? Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Para quê? Para que todos tivessem acesso às Escrituras. E com esse acesso hoje, o que nós fazemos? Nós temos horário para levantar, para entrar no trabalho, para almoçar, para jantar. Mas muitos de nós, na sua agenda diária, não tem o horário de leitura bíblica. Se não tem horário de leitura bíblica, muito menos o horário de oração. Quando isso acontece, irmãos, nós caímos na cilada da ignorância, de sermos levados por doutrinas que não estão na Escritura. A partir do versículo 3 ao 12 do capítulo 2, você que está com a Escritura aberta acompanhando aí na carta aos Romanos, capítulo 2, versos 3 a 12. O apóstolo Paulo, ciente de que alguns de seus leitores, de seus ouvintes, poderiam não entender que ele estava falando de toda a raça humana. Poderiam entender que ele estava falando de um grupo específico. Um grupo com um pensamento de justiça própria. Então, ele diz o seguinte: Tu, ó homem,
que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Imagine as características do homem pecador que eu fiz a leitura aqui. Aí alguns de nós aqui que estão ouvindo dizem, é verdade, irmão, tem um povo aí que é terrível, faz tudo isso aí mesmo. Imagina, a igreja recebe a carta de Paulo e Paulo dizendo, olha, essa é a situação do homem. Alguém diz, verdade, apóstolo. Verdade, irmão. Tem umas pessoas que fazem isso mesmo. Nós não temos essa mania, essa facilidade. Realmente, o mundo está caído. Nossa, como o ser humano é terrível. Paulo diz assim, não, eu estou falando de você. Então, a nós que estamos nessa noite aqui ouvindo as Escrituras, a Escritura está falando da nossa natureza, da minha e da sua natureza, meu irmão. Não está falando dos outros. A Escritura está falando de nós, do nosso estado, sem Cristo, diante de Deus. Paulo está condenando a hipocrisia do homem, né? O hipócrita, o ator, aquele que usa máscara, que finge ser alguém que não é. Ele está dizendo, muito bem, você está condenando quem faz essas coisas, mas você mesmo faz. Que vergonha. E ele também expressa aos seus ouvintes que Deus não faz acepção de pessoas. Nós veremos um texto um pouco à frente, normalmente a gente liga a acepção de pessoas com relação à salvação. Mas nesse caso, ele trata a acepção em relação à condenação do homem. Ele diz assim, assim pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. Uma palavra aos gentios que não conheciam a lei mosaica. E aí ele então diz, e todos os que com lei pecaram, os judeus da congregação que estavam ouvindo ele, mediante a lei serão julgados. Paulo tinha ciência de que a igreja de Roma era mista. Ela era composta por judeus, em sua maioria, e gentios. E ele sabe que a tendência do judeu era se vangloriar. Por ter recebido os oráculos de Deus, por ser conhecedor da lei. Você já parou para pensar que você está na igreja de Roma e você recebe a carta do apóstolo Paulo e você é judeu, você é conhecedor de todo o Antigo Testamento, de toda a lei de Deus, você guarda o sábado, você guarda as festas, você tem decorado boa parte do Antigo Testamento. E na mesma igreja tem um irmão que era grego, que não tem conhecimento nenhum de tudo isso que você tem. E vocês dois creram em Cristo. Se coloque. E aí Paulo manda essa carta, falando da natureza humana. Você judeu olha e fala, verdade, Paulo. Esses irmãozinhos gregos aí, realmente, complicado. Veja a justiça própria. Eu sou judeu, eu conheço a lei. Eu não sou igual. Tudo bem, nós somos irmãos, mas eu não sou igual a ele. Paulo diz, não. Você, judeu, que está lendo, que está me ouvindo, não é assim. Não é assim. Ele diz, judeu não é o que é apenas exteriormente. E ele vai citar aqui a circuncisão. Todos nós sabemos que a circuncisão é um corte na pele. Né? Vamos usar a expressão... Me fugiu o nome agora. Fimose. É uma cirurgia de fimose de uma forma um pouco mais complexa. E esse era um sinal da aliança do povo judeu. Um judeu, ao 8º dia, deveria passar pela circuncisão. E ele diz, vocês acham que porque vocês têm a circuncisão, vocês são melhores que os outros? E ele diz, nem é circuncisão que é somente a carne. Porém, o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente. Porque a circuncisão só apontava para o que realmente importava, a circuncisão do coração. Paulo diz, porém judeu é aquele que é interiormente, circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo está citando João 3 aqui, é preciso nascer de novo, nascer do alto, ter o coração mudado, essa é a verdadeira circuncisão. Então não se glorie porque você é judeu. Entende? Ele está colocando a igreja no mesmo patamar, no mesmo estado. E ele vai finalizar a sua exposição da natureza caída do homem, rebelde contra o seu Criador, respondendo, Paulo tem
essa questão de se adiantar às perguntas. Como é uma carta, não era um diálogo, né? No diálogo você fala e alguém pode questionar você. Numa carta você não vai ter esse tipo de questionamento, pelo menos naquele momento. E aí, depois de dizer isso para os judeus, ele imagina que a pergunta de um judeu seria o seguinte: imagine você, judeu, na igreja, e você diz: ô Paulo, mas qual que é a graça então de ser judeu? Se você acabou de me colocar no mesmo patamar de quem não conhecia a lei, de quem não guarda a lei, os sábados, o que eu tenho de especial? Qual a vantagem de ser judeu? E aí Paulo vai responder: há uma vantagem sim. Os oráculos de Deus, a lei, foi dada ao povo judeu, não foi dada aos gregos. Deus revelou aos judeus que ele enviaria o Messias, o Salvador, não foi aos outros. Só que quanto à salvação, olha o que ele diz: temos nós qualquer vantagem? Por que ele usa o pronome nós? Porque Paulo era judeu. Então ele diz aos irmãos judeus: temos nós qualquer vantagem? Ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, Paulo até aqui coloca a raça humana num estado de depravação total e rebelião diante do seu Criador, e diz que absolutamente todos, inclusive os judeus, estão debaixo dessa condição. Não há distinção. Ok? E ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aqueles que se vangloriavam na lei, que diziam eu conheço a lei, ele diz: sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, aos judeus, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que ele está dizendo aqui? O que a lei de Deus nos diz sobre Deus? Nos diz sobre o seu alto teor de santidade. A lei nos diz que a santidade de Deus é inalcançável pela capacidade humana. A lei é como um espelho, e Paulo diz isso, que quando nós olhamos, nós dissemos: Senhor, eu não vou conseguir cumprir. Essa é a revolta de Martinho Lutero. Lutero olhou para Deus e disse: eu entendo como o Senhor é santo. Eu entendo a sua lei, mas eu não posso alcançar. Como o Senhor proveu uma lei que eu não posso alcançar e ainda me condena por não conseguir? E isso que remoeu o coração dele. Como eu vou agradar a Deus? Quantos de nós aqui nessa noite tenta agradar a Deus e não consegue? E você sabe que você não é perfeito, e você sabe que você erra, você levanta, no outro dia você cai. E você fala: como é que eu vou conseguir agradar esse Deus santo? Eu me mostro todo dia um miserável pecador. Aí eu paro de vir na igreja um tempo, aí eu volto, aí eu erro, aí eu caio, aí eu me separo da comunhão dos irmãos, aí eu volto, e eu fico nessa luta, mas eu sei que eu não consigo agradar a Deus pelas minhas próprias forças. Essa é a má notícia. Nós, a raça humana natural, está em rebelião contra Deus, em virtude do seu pecado. E ela não é capaz de agradar a Deus por suas próprias forças. Não é possível que o homem se achegue a Deus por suas obras, pelos seus méritos. Paulo nos escreve até aqui para contar a má notícia. Esse é o pano de fundo.
E percebam que esse pano de fundo diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Embora as outras religiões não deveriam ser chamadas religiões. Porque religião vem de religare, que significa religar o homem a Deus. Nesse sentido, só há uma religião, que é o cristianismo bíblico. Mas essas religiões, essas seitas, tomam essa prerrogativa. Perceba, em outras religiões, ou hoje, até mesmo hoje, dentro da igreja evangélica, esse evangelho de Paulo aqui não é pregado. O que nós vimos até aqui é que o homem natural está em rebelião contra Deus, em virtude dos seus pecados, e por essa rebelião ele deve ser punido com a ira, com o inferno, e ele por si mesmo não pode resolver esse problema. Ele é incapaz de agradar a Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Isso é o que Paulo nos deu como pano de fundo. E as outras religiões, e até mesmo esse pensamento invadiu a igreja evangélica. O que nós vemos por aí? Não, você é bom. Você é bom. Você vai vencer. Vai dar tudo certo. Aquela pregação motivacional. Não, vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. O mundo gira para te fazer feliz. Deus está escalando as montanhas aí só para te encontrar. Perceba. Mas não é esse o evangelho que Paulo nos trouxe aqui. Ele nos trouxe um evangelho onde há uma má notícia. E nós temos um problema aqui. Como resolver isso? Como? Agora, por que Paulo faz isso? Ele traz a má notícia. Para que a boa notícia tenha sentido. Então agora, a partir do verso 21 ao 26, e eu convido você abrir novamente, que agora nós vamos fazer uma análise verso a verso, que é o texto que nós lemos, o texto base. Preparados, entendendo a natureza do homem, é que nós vamos compreender então a boa notícia que Paulo vai nos revelar a partir do verso 21. Olha o que diz o verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora o quê? O que mudou? Paulo está narrando a raça humana desde a sua criação, desde a queda, na verdade. E ele diz, mas agora que Cristo veio. É isso que Paulo vai nos revelar. Mas agora que Deus se encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, agora, sem lei. Sem lei? Anarquia? Extingue a lei? Não. Lembra que o que nos preparou é que ninguém pode ser justificado diante de Deus por obras da lei? Ele vai dizer, agora que Cristo veio, e não mais por justiça própria, o homem não mais tentando se justificar diante de Deus, cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei, porque a gente viu que não é possível. Ele diz que se manifestou a justiça de Deus. Lembra no começo nós vimos que justiça, juízo, ira são sinônimos do inferno? E se a gente lê isso aqui de uma outra forma? Mas agora que Cristo veio, não baseados mais na lei, se manifestou o inferno da parte de Deus. É isso o que o texto está dizendo. E isso, ele diz, é testemunhado pela lei e pelos profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento, toda a lei, todos os profetas testemunhavam desse momento em que Cristo viria e que o inferno, a ira de Deus, seria manifesta. Ele diz, a lei e os profetas são testemunha de que isso ia acontecer. No verso 22, vamos tentar seguir uma linha de pensamento. No 22, ele diz que essa justiça de Deus, que nós chamamos de ira, juízo e inferno, é mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, esse inferno, essa ira, essa justiça de Deus, que se manifestou agora,
ela é mediante a fé em Cristo. Mediante, vem do termo médio, entre. Imagine uma situação e outra. Então, entre essas duas, mediante, o que liga essas duas é a fé em Cristo. Ou seja, o inferno, a justiça de Deus, que se manifestou, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, ela acontece através de Cristo. Cristo é o mediador, ele tem que estar entre para que isso aconteça. E ele diz que essa justiça, a ira, o juízo, o inferno, é para todos. Todos os que creem, porque não há distinção. Origem, raça, cor, nível social, não há distinção. É preciso apenas crer. Mas está confuso por enquanto ainda, não está? Se a gente for juntar tudo, agora, não mais pela lei, Deus manifesta o inferno, a sua ira, e esse inferno é testemunhado pela lei e pelos profetas, e para que isso aconteça, é preciso crer em Cristo, e qualquer pessoa pode ter acesso a isso, qualquer pessoa, não há distinção. E aí em Romanos 3, 23, Paulo só reitera tudo o que nós vemos, do capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, verso 20. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em algumas traduções, você verá que está destituídos da glória, ou destituídos da presença. Isso aqui nos leva ao Éden. Quando o homem é expulso da presença de Deus, ele foi destituído da glória de Deus. E entra num processo de rebelião contra o seu Criador. Paulo reitera, todos, absolutamente todos pecaram em Adão e destituídos foram da glória de Deus. Tudo bem até aqui também. 24. Agora aqui, a gente vai começar a entender o que Paulo quer dizer. Ele diz que esse homem que crê, ele é justificado. Olha o tema da nossa mensagem de hoje. Justificação pela fé. É um termo que eu sei que traz muita confusão e às vezes é um termo difícil. Mas eu queria fazer uma explicação do que é o termo justificação ou justificado nessa noite, para que você nunca mais esqueça. Grave assim, ó. Nós sabemos o que é condenação, não sabemos? É muito simples a nossa mente entender. Alguém condenado. Justificação é a antítese, é o contrário de condenação. Alguém que está condenado não pode estar justificado. Condenação é o contrário de justificação. Fácil gravar agora. Então é um termo difícil, por quê? Porque é um termo usado normalmente, é um termo chamado forense, usado normalmente no direito. Então juízes, advogados, é um termo usado em tribunais. E era isso que Paulo queria colocar. Essa visão de tribunal na mente dos seus ouvintes. Então ele diz, começando novamente o verso 24, que essas pessoas que creem em Cristo são justificados. Se a gente viu que justificado é exatamente o contrário de condenado, então essas pessoas são absolvidas. Essa justificação é que elas não são mais condenadas. Correto? Mas elas continuam sendo pecadores. E como pecadores, elas merecem condenação. Mas ele diz que aqueles que creem em Cristo são justificados, não são mais condenados. Está confuso ainda. Ele diz que isso acontece gratuitamente por sua graça. Veja que há uma repetição dos termos para enfatizar. Graça é favor imerecido. É quando nós recebemos algo da parte de Deus que nós não merecemos. Algo bom que nós não merecemos. E ele enfatiza que isso é gratuito. Ou seja, de graça, de graça. Então, começando a clarear. Sem o homem merecer, ele é justificado. Até aqui a gente já consegue ter essa noção. E ele diz que o meio pelo qual isso acontece é a redenção. A redenção que há em Cristo Jesus.
E o que é redenção? Para a gente entender a redenção, a gente tem que voltar para o tempo em que isso aqui foi escrito. Era um tempo onde pessoas eram escravos. Qual era a única forma de um escravo ser liberto? Um escravo, ele era como um objeto. O seu senhor, o seu dono, tinha posse dele. Ele tinha um preço, o escravo tinha um valor, o que é totalmente condenável nos nossos dias. E o que é a redenção, então? Para que um escravo fosse liberto, deveria ser pago o preço desse escravo. Se alguém pagasse o preço por um escravo para que ele fosse liberto, então ele estava fazendo a redenção desse escravo. Se Paulo diz então que por meio da redenção que há em Cristo, ele está dizendo, vamos juntar tudo, que o homem é justificado, ou seja, através da fé, pela fé, ele não é mais condenado, que a gente viu que é uma antítese. Deus faz isso por graça, não é por merecimento, por mérito, é por graça. Ele diz que o meio que Deus usa para fazer isso é através de Cristo. Cristo paga um preço pela nossa liberdade. E no 25, ele diz, que, falando de Jesus Cristo, que é a quem Deus propôs no seu sangue. Está aqui o preço. O preço. Redenção, a liberdade mediante o pagamento de um preço. E o preço é o sangue do Filho. Aquele que nós lembramos quando ceiamos. Veja a importância do sacramento da Santa Ceia. Esse sangue foi o preço pago pela nossa redenção. Não é simplesmente um copinho de suco que nós tomamos aqui e vamos embora e daqui a um mês a gente faz de novo. É o memorial da redenção que há em Cristo, o seu sangue. E ele diz que Cristo fez isso como propiciação. Nos lembra aqui de Êxodo 25, o propiciatório, a tampa. Lutero entendia essa palavra aqui, uma possível tradução, como trono da misericórdia de Deus, a propiciação. Um sacrifício que aplaca a ira de Deus. E mais uma vez, ele diz que tudo isso acontece mediante a fé. Percebam a importância da fé. É preciso crer em tudo isso. E ele diz, continua o 25 dizendo, para manifestar a sua justiça, mais uma vez ele reitera que há uma justiça, há um juízo, há uma ira. E ele diz que ele vai fazer isso, porque Deus, na sua tolerância, olha que interessante, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe como a gente entende facilmente esse texto aqui? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, você é crente? Sou crente. Sim. E como que faz para ser salvo? Você diria, creia em Jesus Cristo. Ele diz, muito bom. E no Antigo Testamento? Como que fazia para ser salvo? Aí você diz, boa pergunta. Como os crentes eram salvos no Antigo Testamento se Jesus não tinha vindo? Esse texto nos explica. Do início ao fim, a salvação é pela fé em Cristo. E o que difere Abraão, Moisés, Davi, de nós hoje? Eles creram no Cristo que viria. Nós cremos no Cristo que já veio. Mas a salvação sempre foi pela fé em Cristo. Mas olha, o texto diz que Deus foi tolerante e os pecados que foram cometidos anteriormente, Ele deixou impune. Mas Deus é santo. Como Ele vai tomar homens como Abraão, Davi para si, sem punir os seus pecados? Como isso é possível? Ele diz que Deus foi tolerante.
E no 26, a gente vai compreender melhor e finalizar a nossa visão do Evangelho. Ele diz que Deus, então, no 25, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Aí no 26 ele diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O que nós aprendemos aqui? Os pecados daqueles que creram antes de Cristo, Deus suportou com longanimidade aqueles pecados cometidos pelos que creram em Cristo e pagou esses pecados em Cristo na cruz. Na cruz, Cristo leva sobre si a ira, o juízo de Deus, não só por nós que cremos hoje, não só por aqueles que creram nele naquele tempo, mas por todos que creram nele em todos os tempos. É por isso que esse tempo é chamado de plenitude dos tempos, onde tudo converge. Consegue imaginar um Deus santo conversando com Davi, Davi morre, vai à presença de Deus, Davi um pecador, aquele Davi que mandou matar Urias, que tomou a mulher dele, um Deus santo, e diz, Davi, você vai ter comunhão comigo? Mas como? Se Deus é santo. Davi, os seus pecados serão pagos daqui a alguns anos, no meu filho na cruz. Deus suportou com longanimidade os pecados anteriormente cometidos, para que na manifestação da sua justiça no tempo presente, em Cristo, Ele derramasse o inferno, a ira. E aqui a gente vai ter o maior problema da Escritura. Ele diz que quando Deus faz isso, terminando o verso 26, Ele faz de uma forma que Ele, Deus, consegue ser justo e justificador daquele que tem fé. Agora vamos fazer uma análise bem simples aqui para dar um nó na nossa mente. É o exemplo, como a gente fala aqui, o que Paulo nos traz aqui é o pensamento de juízo. Então o exemplo de um júri é o mais prático para a gente compreender. Imagine um juiz e imagine um réu. Imagine que esse réu é confesso. Sabe aquele louco, assassino, pervertido, e que dá risada ainda do juiz, e diz, eu fiz mesmo. E então, esse homem passa por um julgamento. O que nós esperamos que o juiz faça com esse homem? O condene. Quando o juiz condenar esse homem, ele é um juiz justo. Ok? Justo. Mas se o juiz olhar para esse homem e disser, não, você está livre. Vou te absolver. Lembra que o contrário de condenação é justificação? Se o juiz olhar para esse réu confesso e dizer, você está justificado. Se você estiver lá na plateia, você vai dizer o que sobre esse juiz? Juiz corrupto? Juiz não é justo? Como um juiz justo pode justificar, absolver um culpado? Ou ele é justo, ou ele é justificador. Justificador é aquele que justifica, que absolve. É impossível que ele seja os dois ao mesmo tempo. Porque se ele for justo, ele condena. Se ele for justificador, ele não é justo. Compreende a lógica? Mas Paulo está dizendo para a gente que com todo esse evangelho que ele nos conta desde o verso 21, Deus consegue ser as duas coisas. Ele se mantém justo, que é um atributo imutável de Deus, e ainda assim ele é justificador. Ele absolve o pecador. É contraditório. Como a gente resolve isso? A gente resolve entendendo o evangelho, que é algo, no fundo, irmãos, tão simples, tão perfeito. Nós dissemos aqui que o juízo de Deus, a justiça de Deus, na Escritura também aparece como ira ou o inferno.
Em alguns momentos, a figura que se trata, o inferno, é o cálice da ira. Imagine um cálice onde Deus acumula sua ira, para que, num determinado momento, essa ira seja descarregada. Essa é a figura que nos traz, o cálice da ira. O cálice da ira é o inferno, a justiça de Deus. Você já parou para pensar, porque quando Jesus está no Getsêmani, orando, sabendo o que viria, ele diz o que ele ora? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Era esse cálice que ele se referia. Pai, se possível for, afasta de mim o cálice da tua ira, mas que seja feita a vossa vontade. Você já parou para pensar porque na cruz, Cristo não é Deus, Ele e o Pai não são um? E por que na cruz então Jesus diz, Pai, por que me abandonaste? Já parou para pensar? Deus é onipresente, por que Ele abandonou o Filho? Junte todas as informações. Na cruz, Cristo toma sobre si os pecados do seu povo. Ele pega os pecados do povo, da sua igreja, do seu povo eleito, antes da fundação do mundo, e leva sobre si. Quando o pai olha para o filho, o que o pai vê é o pecado do seu povo. Um Deus santo faz o que com o pecado? Pune. Cristo, Deus estava lá. Ele estava lá. Só que pela primeira vez na história, ele não estava mais com o filho em graça. Ele estava em ira. Você consegue imaginar o inferno indo até a cruz? Você não vai ver isso no filme Paixão de Cristo do Mel Gibson. Porque o filme é superficial. Mas quando você olhar para a Escritura, você vai ver Deus descarregando a sua ira, o inferno, o seu juízo na pessoa de Cristo. Ele é punido em lugar do seu povo. Um inocente, perfeito, santo, o Verbo encarnado, recebe na cruz o inferno, a justiça, por conta dos pecados de homens miseráveis como eu e você. E como é que então Deus é justo e justificador? Porque o Evangelho diz que mediante a fé nisso, se você crê, primeiro, conforme nós preparamos toda a mensagem, lendo a partir do verso 18 do capítulo 1, que você é um desses miseráveis pecadores que está em rebelião contra Deus. Se você entende a sua natureza de pecado, você entende então que você está condenado e que você precisa de salvação e você não vai conseguir ela pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias mãos, então você crê que Cristo fez isso por você. Meu irmão, o Evangelho diz para você o seguinte: desista. Desista de você. Desista dos seus méritos. A justificação pela fé está dizendo, desista. Você não vai conseguir se justificar diante de Deus. Você não consegue, nós não conseguimos. Você precisa desistir de você mesmo e se apegar a Cristo. Imagine um julgamento, num julgamento humano. Se você não participou, você deve ter assistido. O juiz, ele não sabe tudo. As pessoas ali mentem para o juiz. Os advogados mentem, a defesa mente. O juiz é levado pelo que ele está ouvindo, para dar uma sentença. Agora imagine, nós cantamos aqui que todo joelho se dobrará. Imagine quando nós estivermos de joelhos dobrados diante do justo juiz, em que ninguém precisa falar. Que ele sonda o nosso coração. Imagine você de joelhos diante do juiz dos juízes,
que sonda o seu coração. Você acha que vai conseguir falar uma palavra? Vai conseguir se explicar? Vai conseguir falar alguma coisa? O seu coração está revelado diante dele. Você não vai conseguir dizer absolutamente nada. Qual é a nossa única esperança? Hoje, essa noite, desista de você mesmo. Desista de achar que você vai se justificar diante de Deus. Que com as suas mãos você vai chegar e dizer: Deus, eu consigo, eu cumpro a lei. Não, nós não cumprimos. A lei nos condena. Agora, se você chegar diante do juiz e na hora do julgamento, você ciente da sua miséria, você apenas apontar para a direita dele, dizer: Pai, não são os meus méritos, são os méritos daquele que está à tua direita. Ele pagou os meus pecados lá na cruz. Ele recebeu o inferno, a ira. Um homem justificado pela fé. O que mudou a história da igreja lá no século XVI? O que moldou o coração de Lutero para a reforma que nós comemoramos hoje? Foi compreender que ele não conseguiria. Então, se você crê que Cristo fez isso por você, a justiça dele, a perfeita justiça dele, é imputada a você. Ela é transferida a nós. Então, diante de Deus, nós continuamos com os nossos pecados, com a nossa luta, mas Deus olha para nós não mais como condenados. Deus olha para nós como justificados. Você crê que você é um miserável pecador? Você crê que você erra todo dia, em todo tempo? Você crê que você não vai conseguir por você mesmo se justificar diante de Deus? Você não consegue se salvar? E você crê que Cristo pode fazer isso? Ele fez isso? Se você creu verdadeiramente, você é justificado pela fé. Você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Porque alguém cumpriu a justiça que era merecida por nós. Mas, irmãos, não nos enganemos sobre a fé. Vou contar uma história para que a gente compreenda uma diferença da fé aqui. Lá em 1859, havia um equilibrista francês chamado Charles Blondin. Ele era um equilibrista, acrobata. Ele atravessou as cataratas do Niágara, se equilibrando numa corda. Se você entrar no Google e digitar lá, Charles Blondin, cataratas do Niágara, você vai ter imagens reais desse acontecimento. Quem não sabe, as cataratas do Niágara, elas são um complexo de quedas d'água que fica na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Ok? Então esse homem atravessou. Perigoso, algo, extremamente difícil, um vislumbre ver aquilo, mas extremamente perigoso. Não contente, ele fez essa travessia com um carrinho. Imagina um carrinho de mão? Você consegue ver a imagem também do carrinho se você pesquisar no Google. Não contente, ele fez essa mesma travessia com um saco de cimento. Imagine, um peso ali, e atravessou. E então ele diz o seguinte para a plateia: vocês acreditam que eu posso fazer essa mesma travessia com um homem, uma pessoa dentro do carrinho? A plateia acabou de ver que ele fez isso com um saco de cimento. Qual a diferença? A plateia disse: sim, nós acreditamos. Nós acreditamos. E ele disse: tudo bem. Então quem vai? Quem levantou a mão? Ninguém. Ninguém se entregou para atravessar o abismo. Eles tinham fé que ele poderia atravessar com o homem lá. Vocês concordam? Não, nós cremos. Eles tinham fé que ele poderia atravessar com uma pessoa lá. Mas essa fé não foi suficiente para que eles se entregassem a ir com ele. Percebe a diferença?
Semelhantemente, muitas pessoas creem na Bíblia como verdade. Creem que Cristo é o Salvador, mas não a ponto de se entregar para Ele para a salvação. A fé salvadora, gravem isso, irmãos. A fé salvadora é uma confiante entrega a Cristo para a salvação. A fé salvadora é uma confiante entrega a Cristo para a salvação. Que nós vivamos confiantes, nos entregando a Cristo. Nós aprendemos essa noite, através das Escrituras, que o homem natural está em rebelião contra Deus e caído em pecado, e por essa rebelião ele merece a justiça, o juízo, a ira, o inferno de Deus. Nós aprendemos que a igreja precisa se voltar para as Escrituras. Então eu desafio você de todo o coração, como um crente simples, fraco, miserável, leia as Escrituras todos os dias. Pais, não se omitam, façam o que os seus filhos leem. Esposos, não se omitam, sentem com suas esposas, estudem as Escrituras juntos. E você que é sozinho, não se omita. Nós não podemos perder essa guerra, irmãos. Nós estamos perdendo essa guerra de dentro para fora. E se você ainda tem alguma justiça própria no seu coração, desista dela, irmão. Desista dela. Porque quando cada um de nós se apresentar diante do tribunal, somente a justiça de Cristo poderá nos livrar da condenação eterna. E como você vai saber se você se entregou a Cristo verdadeiramente? Que você o ama verdadeiramente? Como? Jesus nos responde, o que ele diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A prova desse amor e dessa entrega é viver cada dia, amanhã, segunda-feira, chata, que você acorda cedo para ir trabalhar, e tem todo aquele dia difícil, nesses momentos, se entregar a Cristo. Em todos os momentos, se entregar a Cristo e obedecê-lo. E provar que você se entregou realmente a Ele para a salvação e o ama. Que o Senhor, por sua graça, tenha misericórdia de nós, irmãos.